Se você não for um repórter que entrevista os bolsonaristas com perguntas fáceis, com respostas combinadas, ou se você os contesta, como faz um bom jornalista com qualquer entrevistado, cuidado. Há bolsonaristas que, quando confrontados com o bom jornalismo, se entortam em suas ideias, ficam constrangidos com seu próprio vazio e não conseguem responder. O que é muito bom, porque aí a sociedade tem uma visão ampla daquilo que eles são e o que defendem de fato, ou seja, nada. É o caso, por exemplo, desse repórter magnífico chamado Humberto Sampaio, do portal BNews da Bahia, que foi brilhante em sua forma de atuar. Não foi agressivo, não demonstrou parcialidade, ele simplesmente perguntou com firmeza aquilo que a sociedade lúcida gostaria que fosse respondido pelos deputados bolsonaristas. Mas os deputados não conseguiram dar uma resposta à altura da pergunta. Assistam, vale a pena, e depois eu volto para falar de um outro tipo de bolsonarista. Uma vergonha o que esse ministro está fazendo no Brasil. Então, por conta disso, nós estamos apresentando esse processo de impeachment com provas concretas, através da própria decisão do ministro, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Quando é que virou facultativo no Brasil descumprir ordem judicial? Porque o que a gente tem assistido nos últimos dias são descumprimentos correntes de ordem judicial, como foi o caso do senador Marcos Duval e como foi o caso do Bolsonaro. Então, toda essa celeuma por conta de descumprimento da ordem judicial. Eu queria saber quando é que ficou. Como é o nome do senhor? Humberto Sampaio, Portal BNews. Senhor Humberto, o senhor chegou aqui, não chegou no início. Isso aqui é um processo de impeachment. Aqui é um caso que a gente... Mas o impeachment é baseado em que, senhor? É porque o senhor não estava aqui, mas eu vou explicar ao senhor, com todo respeito. Tá? Pois não. Olha, veja só. Somos cinco parlamentares que assinamos um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por ele ter determinado a nossa prisão e proibir que a gente se manifestasse na praça. Sendo que dois parlamentares, o deputado Hélio estava na praça, um deputado Coronel Crisóstomo. Na ânsia de tomar suas decisões ilegais e inconstitucionais, estou dizendo isso ao ordenamento jurídico brasileiro, que não é inquisitório, é acusatório, ele determinou a prisão de 5 parlamentares. Eu estava na Paraíba. O deputado só estava no terceiro. Não é em relação ao caso do Marcos Duval, de forma alguma, é só em relação aos casos dos senhores. Entendi. O Perfeito. deputado Rodrigo Dazael estava no Mato Grosso. Já está entendido que fez. Mas é necessário ter cuidado, porque há os bolsonaristas que não admitem ser questionados acerca da realidade. Ser repórter de política e lidar com bolsonaristas com frequência pode ser perigoso, principalmente porque há alguns repórteres que afagam os seus egos, mesmo eles praticando golpes, depredando o patrimônio público ou até planejando o assassinato de autoridades. Então eles acreditam que todos os repórteres serão assim, sempre muito amigáveis ou até subservientes. Sabe-se que os bolsonaristas vivem num mundo paralelo demais para conseguir enxergar os verdadeiros temas que movem a nossa sociedade. E quando o jornalista simplesmente pergunta por que estaria certo defender a taxação de Trump ao Brasil, eles não têm resposta. Porque se eles respondessem, eles iam ter que dizer que é por causa do Bolsonaro, um golpista. E isso eles não podem fazer porque teriam que admitir que a tática da família Bolsonaro é justamente a de se colocar acima do país. Todo mundo vê, mas eles não podem abraçar claramente essa ideia, porque seria ruim para a imagem deles. Então, se perguntado sobre isso, não tendo argumentos verbais para explicar o inexplicável, usam a força física e a violência, que é a linguagem que eles conhecem. Nas redes sociais, os bolsonaristas usam os xingamentos, que é a violência verbal, o tipo clássico da covardia de quem está na internet quando não tem conhecimento nem argumento para conversas mais edificantes. Já se são questionados pessoalmente e não conseguem responder, demonstrando toda a sua inabilidade e incapacidade profissional, usam a força física, que é sempre a melhor forma de lacrar entre os malucos de Bolsonaro. É o que fez ontem, por exemplo, o deputado bolsonarista Paulo Bilinski, atacando o repórter Guga Noblat, que atua para o ICL, fazendo um trabalho com algum nível de periculosidade no Congresso. Guga, ao fazer o seu simples trabalho de perguntar, ficou diante da incompetência para responder do deputado Bilinski, que praticou uma violência física contra o jornalista, apertando-lhe a nuca com agressividade. O triste é saber que o deputado Paulo Bilinski foi eleito justamente com base em sua fama, que de ser educado nunca foi. Era delegado, foi expulso da Polícia Civil por divulgar vídeo que fazia apologia ao estupro e ao nazismo. Também ficou muito conhecido por uma briga que teve com sua namorada em 2020 e que resultou no suicídio dela. São episódios tristes e graves que o levaram à fama. Depois se uniu ao bolsonarismo,
que o abraçou sem nenhum tipo de contestação. Mais triste ainda é pensar que é provável que depois da violência praticada contra o repórter do ICL, nada acontecerá ao deputado. O que é uma grande contradição, já que Glauber Braga, do PSOL, está sofrendo um processo de cassação por ter se exaltado e chutado um rapaz que o perseguia e o insultava. O rapaz era membro do MBL, aquele movimento de meninos ricos que também não tem nada de construtivo para oferecer ao Brasil. O fato é que quanto mais o jornalismo brasileiro normaliza o bolsonarismo, mais ele se torna o carrasco do próprio jornalismo.